Bom, então, boa tarde a todos, né? Hoje é uma honra muito grande, né, a gente receber aqui a professora Ana Flávia Locatelli Godoy. É com uma grande emoção, na verdade, que eu os presenteio com a narrativa, né, que a Ana Flávia vai trazer hoje para a gente. A Ana Flávia é uma querida amiga, parceira, e que infelizmente, né, a distância e o tempo acaba, né, deixando a gente um pouquinho longe, né? Mas quando a gente se encontra, na verdade, parece que está junto o tempo todo, né? É isso. E a Ana Flávia, ela é bacharel em Química, né, pelo Instituto de Química lá da Unesp de Araraquara, e eu vou frisar que ela foi uma das companheiras também que fez licenciatura, né? Uhum. A licenciatura em Ciências, né? A gente fez juntas, né, a licenciatura, junto com o mestrado, né? Foi. E o mestrado e o doutorado, a Ana Flávia também fez lá pela Unesp de Araraquara, né? Ela fez também um doutorado sanduíche, né, Ana? Uhum. E fez estágios, né? Ela vai contar, eu não vou contar tudo aqui, ela vai contar para vocês. Tá tudo aqui. Está tudo anotado aí, né? Tem uma grande experiência, né, no exterior, fez pós-doc na Bélgica, na Antwerpen, né, na Uhum. Antwerpen, fez também no Lawrence Berkeley National Laboratory. E a Ana Flávia hoje, né, atualmente, ela é professora associada no curso de Engenharia Ambiental, lá da Universidade Federal do Paraná. Então, ela mora em Curitiba, né, e é credenciada também no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental. Os temas principais, né, de atuação, né, de interesse, sempre voltados, né, para a parte de química ambiental, né, mais especificamente qualidade do ar atmosférico, de interiores e também de gerenciamento de resíduos sólidos. E tem muita experiência, muitas histórias para compartilhar aí com vocês. Então, esse é o primeiro de 2 encontros que a Ana Flávia, né, aceitou, né, então, né, o nosso convite. Então, o primeiro vai ser nessa disciplina, e o segundo eu já deixo o convite aqui, né, que vai ser na disciplina de articulação químico-pedagógica 3. E, Ana Flávia, é uma honra e um prazer e uma felicidade, uma emoção enorme te receber hoje aqui. Pare, que senão eu choro. E eu passo agora a palavra para Ana, para Ana Flávia, para a doutora Ana Flávia, que é também esposa do Ricardo e pai de 3 lindos garotos, e tudo isso é o que compõe aí a vida da Ana. Tá tudo muito junto e misturado, vocês vão ver na minha história aí. Então, gente, muito prazer em conhecê-los. A Rô já introduziu. Desculpa eu chamar de Rô, mas eu não consigo não chamar de Rô, não tem como. Como ela disse, a gente estudou juntas, se formou juntas, fez muita coisa juntas, né? Foram anos aí de convivência, de uma ótima convivência. E a Rogéria sempre admirei a inteligência dela e a desenvoltura que ela tinha em tudo que ela faz, na verdade, ela faz bem feito, né? Então, foi muito legal acompanhar, né? Seguir esse caminho na época da faculdade. Depois, daí cada um vai para o seu lado, né? E a gente se distancia, mas a lembrança é sempre muito boa, né? A gente tem memórias assim. Eu espero que vocês, daqui a alguns anos, né, possam ter essas memórias também, né, da época de faculdade, porque realmente, quando dizem que é a melhor fase da nossa vida, é verdade. Confiem, porque né? Eu sei que vocês já estão no final, né, então já não dá muito tempo de fazer muita coisa, mas espero que tenham aproveitado bastante, porque é uma experiência para a vida e são amigos para a vida, né, isso que é o mais legal. Então, eu queria agradecer muito pelo convite, Rô, queria agradecer bastante, foi assim, foi uma emoção muito grande preparar isso tudo para vocês, eu revisitei várias memórias, assim, eu resgatei lembranças que eu já tinha
que já tinha ficado para trás, já tinha passado. Tem coisas que eu olhei e falei, nossa, eu fiz isso mesmo. Então foi muito, muito legal. Na verdade, o presente também foi para mim, porque preparar esse material que eu preparei para vocês realmente foi muito emocionante, assim, me deu bastante trabalho, porque eu tive que resgatar muita coisa, mas ao mesmo tempo era gostoso, assim, eu não queria parar de ficar nesse documento. Então, não ficou muito chique, muito bonito, muito cheio de história, porque realmente eu quis pôr conteúdo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar a minha trajetória, né? O que eu fiz depois que eu me formei, porque, como eu falei para vocês, os caminhos, às vezes, eles saem, né, daquilo que a gente planejou, e muita coisa na minha vida acabou acontecendo meio sem querer e meio uma coisa engatou na outra muito rápido. A sequência da minha vida profissional sempre foi muito encaixadinha, assim, né? Então, espero que seja interessante, e assim, gente, podem falar comigo a hora que vocês quiserem, tá? Abram o microfone, se quiser. Eu não vou mais ver vocês, né? Porque eu vou ficar com a tela. Mas aí abre o microfone, fala, quiser perguntar no meio da apresentação, sem problema, tá? Comigo é bem, bem tranquilo. Então vamos lá. Começar. Vamos começar. Cadê? Aqui. Então vamos no modo apresentação. Todo mundo vendo? Tá, perfeito, Ana. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu pegar um laser aqui, porque eu falo muito com as mãos, né? E como aqui não dá para a gente falar com as mãos, eu tenho que falar com alguma coisa aqui com um laser. Então, o título que a Rome passou, né, foi essa, de narrativas de trajetória profissional, é o que eu vou tentar mostrar para vocês. E vou mostrar também alguma coisa de que eu imagino que se encaixe nesse socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, porque muito disso acabou acontecendo na minha história, né, na minha trajetória. Então, eu acho que o título ficou muito parecido com a minha história. Então, como a Rogéria já falou, eu sou bacharel em Química, né? Eu me formei em 93, junto com a Rô, né? Lá no Instituto, estudei no Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Aqui estão, eu não sei se ela já mostrou para vocês essas fotos. Aqui está a turma toda, quase toda, né? Acho que falta um ou dois aqui, a turma que se formou com a gente, né? Aqui são as meninas do curso, e aí eu queria chamar a atenção para vocês do que olha a quantidade de cabelo que tem nessa foto. Só tem cabelo, gente. E essa aqui sou eu, viu? Por incrível que pareça, com esse cabelo desse tamanho. Então, a maioria tinha cabelão, né? Na época. Essa daqui é quando eu recebi meu canudo, que foi uma emoção gigantesca. Foi muito legal. Eu espero que vocês desfrutem também da formatura de vocês. Eu, por exemplo, comecei a chorar no hino nacional e só parei quando eu cheguei em casa. Porque meu nome começa com A, né? Então eu fui uma das primeiras a entrar e eu ficava assistindo todos os meus colegas entrando. Então, nossa, foi incrível, foi sensacional, foi um dia muito importante. Aí, como a Rô também já falou, eu fiz licenciatura, né? Foi no ano de 94. Naquela época, a gente podia fazer um ano de complementação pedagógica. Então, a gente fazia o bacharelado. Foi o último ano que isso foi possível de ser feito. Depois, aí foi separado. Daí, você fazia ou licenciatura ou bacharelado, você tinha que escolher no momento do ingresso, né? Então, esse foi o último ano que a gente fez lá na Faculdade de Ciências e Letras. Era noturno, né? Então, eu devo muito às caronas da Rô, porque se não fossem essas caronas, provavelmente eu não tinha conseguido terminar. E foi assim, foi um desafio, porque era uma situação bem diferente do que a gente já tinha vivido, né? No nosso curso. No curso de bacharelado, a gente não tinha nada próximo daquilo que a gente viu na licenciatura. Então, foi um desafio se acostumar, né, com isso e conseguir se adequar ao resto, né, do pessoal que estava fazendo ali aquelas disciplinas, e o desafio de
continuar, de se manter, né? Porque vários dos nossos colegas começaram e pararam, inclusive meu marido, o Ricardo, que ela falou, foi um dos que desistiu no meio do caminho, então eu continuei fazendo a licenciatura e ele parou, não teve paciência de fazer. Eu agradeço muito por essa oportunidade, né, por ter conseguido terminar, porque eu acho que fez diferença no que veio depois, que eu não sabia que ia vir, né, mas no que veio depois e que eu pude usar, né, os conhecimentos. Bom, daí eu fiz já em seguida, né, mestrado e doutorado em Química Analítica, então eu comecei o mestrado em 94, junto com a licenciatura, e só terminei o doutorado em 2001, né, então ambos foram no departamento de Química Analítica, eu sempre gostei muito dessa área, né, sempre gostei muito de Química Ambiental, e tinha certeza que seria nessa área que eu iria me especializar, né, então eu fiz, no mestrado, eu trabalhei com poluição atmosférica, e eu fiz o desenvolvimento de uma metodologia analítica nova, né, diferente, alternativa também, para análise do gás NO2 na atmosfera. O NO2 ele é proveniente de várias fontes, né, entre elas indústrias e escapamento de automóveis, né, independente do combustível que seja utilizado no automóvel, o NO2 é emitido, então em qualquer tipo de automóvel ele vai ser emitido. E ele tem uma série de implicações na atmosfera, porque ele faz parte de outras reações, né, de deterioração da qualidade do ar, então ele é muito importante de ser medido. Inclusive, ele faz parte, ele é um dos componentes do CONAMA, né, de qualidade do ar, que preconiza, então, níveis, limite, né, para esse gás. Então, foi isso que eu fiz no meu mestrado. Ao contrário do doutorado, eu tive uma experiência não muito boa no mestrado. Desanimei mesmo bastante quando eu terminei o mestrado. Eu fiquei bem, vamos dizer assim, desacreditada, né, daquele caminho que a gente estava trilhando. E aí, felizmente, eu procurei a pessoa certa, né, para começar o doutorado, que era uma professora que eu tinha muito carinho, né, ao longo do curso, e que ela me acolheu, né, naquele momento que eu estava bastante triste, desanimada, desacreditada, e aí ela me acolheu. Inclusive, ela não estava em Araraquara, ela estava fazendo pós-doutorado na Espanha, em Barcelona, e eu fiz contato com ela por e-mail, né, e aí ela topou, né, e aí ela falou, olha, tem um trabalho que eles estão fazendo aqui que nunca foi feito no Brasil, é uma coisa nova, né, e eu acho que seria legal a gente fazer. Porque o que eu propus para ela? Vejam o grau da maluquice, né? Desde o começo da graduação, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada com o mar. Eu queria estudar alguma coisa do mar. Ou água, ou sedimento, ou os animais do mar, sei lá, eu queria. Eu assisti uma palestra não sei se foi no primeiro ou no segundo ano, de uma professora do Oceanográfico da USP, lá de São Paulo, que depois veio a ser minha co-orientadora, que eu nem sabia que isso ia acontecer. Eu assisti uma palestra dela na Semana da Química, e que era sobre o projeto da Antártica, né? Que ela fazia parte do ProAntar, e ela ia quase todo ano para lá fazer medições e tal. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. Era isso que eu imaginava fazer na minha vida. Eu imaginava que um dia eu iria para a Antártica e iria estudar poluição marinha. E aí eu estava com essa ideia. E aí eu falei para a professora Meire, que foi minha orientadora de doutorado, que eu queria fazer alguma coisa relacionada com o mar. Só que, detalhe, em Araraquara a gente está vizinho de vocês, né? A, sei lá, 300 e tantos quilômetros do mar, né? Como que a gente ia fazer um trabalho lá no interiorzão com alguma coisa do mar? E aí ela falou, olha, estão desenvolvendo isso aqui, a gente pode pedir uma parceria com a Rosalinda, que era muito amiga dela,
que foi essa professora que deu essa palestra que eu assisti, a gente faz uma parceria com ela e vamos ver se dá certo, né? E daí ela conversou com a professora e tal, e aí no final deu certo, né? Ela topou. E o meu trabalho, então, de doutorado foi a análise desses compostos aqui, na verdade, da família desses compostos aqui, que são organometálicos de estanho. Esses organometálicos, esse R aqui pode ser butil, pode ser fenil, né? E esse contraíon aqui, geralmente é cloreto, porque é o que tem mais em abundância na água do mar, né? Mas pode ser outros íons, né? Pode ser sulfeto, pode ser carbonato, enfim. Então, esses compostos, os organometálicos de estanho, eles são utilizados em tintas que são aplicadas nos cascos dos barcos e dos navios, né? Para evitar exatamente isso daqui, que é a incrustação, né, de organismos marinhos, do tipo mexilhão, craca, vários desses organismos que aderem no casco do navio. E se acontece isso, o problema é que isso começa a interferir no desempenho do navio, na velocidade de viagem, né, no consumo de combustível, uma série de coisas. Então, isso não é desejável, né? Então, por isso são aplicadas as tintas nos cascos dos navios, porque essas tintas têm esses compostos que são tóxicos. Então, eles sendo tóxicos, eles não deixam esses animais se aderirem. Só que qual que é o problema? Na viagem, né, ao longo de várias viagens, a água do mar vai batendo aqui no casco e vai lixiviando esse casco, né? Então, esse composto vai sendo eliminado na água do mar e ele tem baixa solubilidade. Portanto, ele vai se depositar nos sedimentos. Depositando nos sedimentos, ele vai acabar sendo tóxico para toda a biota que está ali, né? Então, se ele é tóxico aqui no casco do navio, ele vai ser tóxico lá no fundo do mar também. E aí tem mais um problema. Ele causa hermafroditismo numa espécie de mexilhões. Então, as fêmeas acabam desenvolvendo órgão sexual masculino e isso compromete toda a reprodução e a reprodução da espécie, né? Então, por isso a importância de estudar esses compostos, né? E aí a ideia era fazer análise, então, dos sedimentos marinhos, né? E aí eu fiz, então, o estudo no Porto de Santos, no Porto de São Sebastião, fiz em Cananéia, em Ubatuba, fiz vários pontos, aproveitando as bases oceanográficas da USP, né, porque a gente não tinha estrutura nenhuma em Araraquara, então a gente tinha que aproveitar a estrutura da USP. E aí, então, a gente fez o estudo e observou realmente que tinha muito organostânico nos sedimentos, principalmente nas marinas nas docas, né, dos barcos pequenos, barco de lazer, principalmente, e também no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, né, então a gente encontrou valores elevados ali. Bom, não preciso dizer que foi uma delícia, né, foi um prazer enorme, eu amei fazer esse trabalho, porque a gente fazia coleta de campo, a gente viajava, e tinha muito laboratório, eu sempre gostei muito de laboratório, de ficar no laboratório, muito trabalho mesmo, manual da metodologia toda que eu tinha que fazer para extração das amostras e análise. Aí a análise era por cromatografia a gás, aprendi bastante de cromatografia, enfim, foi uma realização. Eu realmente, no dia da minha defesa de doutorado, eu praticamente não queria defender, eu queria continuar fazendo doutorado de tão gostoso que era, de tão bom que era. Nesse meio, né, quando eu estava fazendo doutorado, então, eu consegui uma bolsa da FAPESP para fazer um estágio, exatamente lá no lugar onde a minha orientadora tinha ido, porque era lá que eles estavam estudando isso, né, há mais tempo. E aí eu fui, então, para Barcelona, no Instituto, agora mudou o nome, na verdade, era Instituto de Análises Químicas e Ambientais, e agora virou Instituto de Diagnóstico Ambiental e Estudos da Água. Então, só mudou o nome, mas faz parte do Conselho Superior de Investigações Científicas, que é mais ou menos como se fosse o nosso CNPq aqui. Foram só 3 meses, se vocês observarem, de março a junho de 99.
Eu, a princípio, não queria ir, porque a gente tinha pedido, o máximo são 6 meses, não sei se agora mudou, né? Mas na época eram 6 meses, o máximo que a gente podia pedir para esse estágio. E aí me deram só 3. Eu fiquei tão brava. Eu falei, gente, poxa, o que eu vou fazer em 3 meses? Eu não vou aprender nada, não vai dar tempo de nada, não adianta nem eu ir. Eu não queria ir. Daí a minha orientadora falou, imagina, você vai, o pouco que você conseguir estudar, vai ser bom, vai ser uma experiência única para você e tal. E graças a Deus eu ouvi ela, né? E fui. E naquela época eu já estava casada, né? Meu marido foi comigo. E realmente foi uma das melhores, a primeira das melhores experiências que eu tive na vida, que foi experiência internacional, né? Eu nunca tinha saído do Brasil, então foi a primeira vez. E foi assim, o primeiro degrau, eu acho que eu tive de evolução como pessoa, sabe? Eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu aprendi a viver com 3 meses com 2 calças jeans, com, sei lá, 10 camisetas, porque o limite de bagagem era muito pequeno para levar. Eu morava em Araraquara, numa casa de 3 quartos, só eu e meu marido. 3 quartos, piscina, porque em Araraquara o aluguel era muito barato e a gente teve sorte de achar essa casa com piscina. Fui morar em Barcelona num apartamento de 2 quartos, minúsculo, bem longe da universidade, num bairro bem afastado, porque é muito caro morar em Barcelona. Só que eu aproveitei disso, né? E como eu morava muito longe, eu tinha que pegar o metrô, e era uma viagem aí de, sei lá, uma meia hora pelo menos. Então, o que a gente fazia era todo final de tarde, quando eu voltava da universidade, a gente descia numa estação de metrô diferente. E aí saía da estação, ficava olhando os arredores ali, visitando e tal, e depois voltava e pegava o metrô de novo. Então eu conheço Barcelona assim. Uma opção é Metro Club Show em Alameda Cabral. Gente, desculpa. Este é o lugar que você está procurando. Não estou procurando. Meu telefone, tô falando sozinho. Então eu conheço Barcelona assim a pé, andei a pé assim, gastei sola de sapato mesmo. Conheci muita coisa nessa maneira, né? Bom, por que eu fui para lá? O que eu aprendi lá, né? Eu acho que é importante também a gente saber, além dessa evolução pessoal, né? Foi também aprender, né, alguma coisa científica que eu tinha que ter aprendido lá. O que acontece? Quando a gente faz a coleta do sedimento lá do fundo, né, do mar, ele vem com muita... Como é um ambiente mais anaeróbio, né, com ausência de oxigênio, então tem muitos processos anaeróbios e tem muita matéria orgânica, tem muitos micro-organismos, né, que fazem degradação da matéria orgânica lá. E além disso, além da matéria orgânica carbonácea, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, tem também muito enxofre. E o enxofre no ambiente anaeróbio ocorre na sua forma reduzida. Então, o que acontece? Tem muito sulfeto, né? E o sulfeto dá o mau odor, né, o mau cheiro, e ele interfere na análise cromatográfica do organometálico de estanho, porque ele tem a detecção dele ocorre no mesmo lugar. Então, a gente precisa eliminar essa interferência do enxofre, porque quando a gente faz a extração dos organostânicos, vem junto também os compostos de enxofre. Então, a gente tem que remover esse enxofre. E lá eu aprendi uma nova... na verdade, eu aprendi uma síntese orgânica para sintetizar o dimetildioxirano, e essa substância, quando reage com... Depois que a gente extrai, né, a amostra, a gente adiciona esse reagente e ele remove o enxofre. Tá? Então, essa molécula vai capturar o enxofre do sedimento e vai virar um outro composto de enxofre e não interfere lá na análise que eu tinha que fazer. Bom, eu não gostava de química orgânica. Era uma das que eu menos gostava, das matérias que eu menos gostava, e tive que ir lá, né, enfim, tive que me despir da minha má vontade e fui lá aprender a síntese orgânica, super complexa, umas vidrarias, assim, eu tive que adaptar tudo quando eu voltei para o Brasil, e aí o que aconteceu no Brasil?
eu achei que eu estava salva a minha análise, né? Eu aprendi a eliminar o enxofre. Cheguei no Brasil, foi tentar fazer a síntese orgânica no Brasil. Gente, eu fiz inúmeras vezes e esse treco não dava certo. Eu não sei se é por conta da qualidade da acetona que a gente usava na síntese, eu não sei o que. Eu sei que, olha, a gente tinha que ir para Ribeirão, aí onde vocês estão. Eu ia comprar gelo seco em Ribeirão, porque em Araraquara não vendia, e eu precisava de gelo seco para fazer a reação. Olha, foi uma trabalheira. Não consegui reproduzir a síntese do negócio que eu tinha ido aprender lá em Barcelona. Depois a gente deu um jeito e eu fiz uma outra detecção lá no cromatógrafo, consegui fazer a detecção de qualquer maneira, sem remover o enxofre, e acabou dando certo, fiz o trabalho e tal, mas exatamente isso que eu fui aprender lá, eu acabei não conseguindo reproduzir no Brasil. E o que eu trouxe na bagagem, né, além dessa experiência, desse conhecimento, foi a amizade, né? Esse daqui é o pessoal... Eu queria fazer uma pergunta. Faz. Que você falou que você foi lá para aprender isso e tudo mais, aí chegou aqui, você tentou fazer e não deu certo. Aí lá dava certo, aí chegava para aplicar aqui e não dava certo. Nossa, você deve ter ficado muito frustrada, né? Muito. E aí, o que acontecia? Porque, assim, esse detector que eu estava usando, o detector para cromatografia, ele era um detector novo no mercado. Né? Sem falar na orgânica na nossa vida, né? Não, você não imagina eu tendo que entrar no laboratório de química orgânica e fazer aquelas coisas aradas, síntese orgânica. Gente, eu estava grávida já, eu tinha que ir para Ribeirão Preto comprar gelo seco. E eu precisava do gelo seco para fazer. E aí eu comprava gelo seco, ele não ia durar a semana inteira, né? Então eu tinha que fazer os testes da síntese várias vezes, assim, em seguida. Então eu ficava no laboratório até à noite. E foi uma loucura. E assim, o detector que eu queria usar no Brasil era diferente do detector que eles tinham na Espanha. O meu detector no Brasil, que era novo comercialmente, né? Ele tinha um filtro fotométrico, aí era uma parte fotométrica do detector que conseguia fazer a eliminação da emissão do enxofre. Só que o criador desse detector, que era um pesquisador que a gente trocava correspondência com ele para ele ir ajudando e tal, ele batia o pé que eu não ia conseguir fazer com o filtro de estanho, porque não tinha sensibilidade, não sei o quê, eu precisava do filtro que tinha absorvância junto com a do enxofre, e eu não ia conseguir. Eu sei que a gente teve grandes discussões, assim, claro, com a educação, né, e com discussões científicas, mas assim, ele batia o pé dizendo que eu não ia conseguir, e no final das contas eu consegui com o detector que ele próprio tinha desenvolvido, e no final aí o trabalho ficou mais legal ainda, porque era a primeira vez que dava para fazer isso sem ter que eliminar o enxofre. Então, no fim, valeu, né? Claro, toda a experiência que a gente tem vai servir para alguma coisa na vida, né? Mesmo que seja uma síntese orgânica. Mas o que foi de tão legal quanto, né? Tudo que eu aprendi lá foi realmente a amizade desse pessoal. Isso daqui foi uma das festas de despedida que a gente teve no meu apartamento lá. Gente, espanhol é um povo muito legal, eles são muito gente boa, e eu tenho amizade com alguns desses aqui até hoje. Então foi assim, foi muito difícil vir embora, foi uma experiência assim, a primeira quebra que eu tive que fazer de conexão, assim, tanto científica quanto pessoal, mas enfim, carrego até hoje, né, a amizade deles e é muito legal. Bom, aí eu defendi, né, o doutorado em 2001, esse é o dia da minha defesa, né, a minha banca. Essa daqui é a minha avó científica, né, que foi orientadora da minha orientadora, que é essa daqui. Essa é uma professora da USP de São Carlos, a professora Maria Olímpia, a professora Márcia Bícego, que é do Oceanográfico da USP, e o professor José Alberto da... Ai, que departamento que ele é, Rô? Da orgânica. Da orgânica? Ah, tá. Por isso que ele estava... Eu não lembrava por que ele estava na minha banca. É da orgânica.
Então, Porque bom. ele acabou não dando aula para a gente, né? Ele não deu aula. Mas ele era amigo da Meire e tal, daí ela falou, ele pode contribuir aí nessa parte da síntese orgânica e tal, e aí foi ele na banca. Mas foi, assim, um dia, meu Deus, muito, muito legal. Minha defesa, assim, ao contrário da minha defesa de mestrado, esse dia foi um dia de elevação, assim, foi muito, muito legal. Eu fiquei muito feliz com a minha defesa de doutorado. Bom, aí, como eu falei para vocês que tudo acabava acontecendo muito rapidamente na minha vida, eu defendi o meu doutorado em maio. Em junho, eu estava embarcando para Antuérpia para fazer, para trabalhar na Universidade de Antuérpia. Assim, né? Isso aconteceu porque o meu primo de primeiro grau, assim, um primo de primeiro grau, ele era diretor da Klabin naquela época. A Klabin é a empresa de papel e celulose. E aí, como eu estava me formando em química, né, eu falei, poxa, primo, né, veja se não tem uma posição para mim e tal. Aí ele falou, olha, na indústria eu não tenho nesse momento, mas eu tenho uma amiga que é professora da Federal da Bahia e ela tem conhecimento aí de pessoas, ela tem conhecimento com o pessoal lá de Antuérpia e tal. Eu acho que, de repente, conversa com ela, né, e vamos ver se tem alguma possibilidade e tal. E para não tomar muito tempo, né, o que aconteceu foi que realmente essa professora, a professora Tânia Tavares, da Federal da Bahia, do Departamento de Analítica também, ela, então, era muito amiga do professor René Van Grieken, que foi o meu chefe lá na Universidade de Antuérpia, e ela conversou com ele, e ele, por acaso, precisava de alguém para trabalhar com cromatografia a gás, porque ele estava com um cromatógrafo parado lá, e precisava também de alguém para trabalhar com microscopia eletrônica, que era o que o meu marido fazia. Então, assim, casou certinho, né? Vaga para os dois, e por isso que aconteceu tudo assim, e em junho eu já estava indo embora para Antuérpia. Não vou dizer para vocês, vou ser bem sincera, eu fui morrendo de medo. Acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida, quando eu me despedi da minha família no aeroporto em São Paulo, porque eu já tinha o meu filho mais velho, ele estava com 1 ano e 3 meses, e assim, gente, foi um dia pavoroso. Eu tinha muito medo, porque eu ia para um país, né, novo, no norte da Bélgica, onde se falava holandês, e com uma criança pequena, enfim, eu estava em pânico, né? Mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá, engole o medo e vamos embora. E lá fomos nós. Então, eu vou mostrar aqui alguns dos projetos que eu trabalhei, foram vários, né? Então, eu vou colocar alguns aqui. A primeira coisa que eu fiz lá foi o que ele precisava, né? Ele precisava de alguém para mexer no cromatógrafo a gás, que estava parado. E aí eu fiz em parceria com a Varian, que é uma fabricante de cromatógrafos, a gente desenvolveu uma nova tecnologia que eles estavam propondo. Eles tiveram a ideia dessa metodologia, mas não tinham onde testar. Então foi testado lá no laboratório do meu chefe, e foi na verdade, uma modificação na determinação cromatográfica de algumas substâncias, envolvendo algumas adaptações, né, com uma coluna cromatográfica sem preenchimento, mais curta, que fazia um vácuo dentro da coluna cromatográfica principal, e por isso ela se chamava Low Pressure Gas Chromatography, ou Rápido MS, que eles também chamavam assim. E aí a gente conseguiu fazer a análise de compostos compostos voláteis compostos orgânicos voláteis, benzeno, tolueno, etilbenzeno e etilenos, em menos de 1 minuto. Então a gente tem a separação aqui eu tenho benzeno, tolueno e os outros compostos, etilbenzeno, todos com separação, né, de linha de base em menos de 1 minuto. Então, a análise a gente conseguiu fazer, essa foi a primeira coisa que eu trabalhei lá no laboratório quando eu cheguei. Então, foi o primeiro projeto que eu desenvolvi lá. Deu uma publicação e tal. Daí, olha só como as coisas vão acontecendo, gente. Por isso que
eu digo assim, as coisas acontecem sem a gente menos esperar, né? Com essa metodologia que eu tinha desenvolvido, né? Eu tive uma época que eu recebi a visita de um professor queridíssimo, também do departamento de orgânica, que é o Wagner Villegas. Ele esteve em Antuérpia, eu não lembro por quê. Eu não lembro se ele estava de férias ou se ele estava trabalhando, e foi em outro lugar e foi me visitar, lá na Bélgica. Eu contei para ele desse projeto e tal, e ele falou, nossa, mas que legal, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos fazer um trabalho... Eu falei, mas Wagner, orgânica? Eu não sei nada de orgânica. Não. Ele falou, não, vamos fazer análise de um... Ele trabalha com óleos essenciais. E ele falou, não, eu vou te mandar uma amostra do meu óleo, você desenvolve aí, vamos ver se você consegue. E olha, gente, o que saiu? Foi um trabalho onde eu consegui fazer a separação dos principais, porque tem vários outros compostos aqui, ó, essa é a corrida normal, né? Em mais de 30 minutos. Tem vários compostos nesse óleo essencial, mas os indicativos que ele precisava eram esses dois aqui, o cineol e o timol. E aí eu consegui fazer a análise em 2 minutos e meio, separando o timol e o cineol. E desenvolvi essa metodologia para ele. Foi uma parceria totalmente inesperada e inusitada, mas que acabou dando esse resultado tão legal, e mais uma publicação, né, que eu jamais esperei na minha vida que eu pudesse fazer. Então, foi mais uma aplicação dessa metodologia. Além disso, eu fiz a aplicação dessa metodologia na determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, nas amostras de aerossol provenientes da queimada de cana-de-açúcar, porque vocês sabem bem, né, em Araraquara, Ribeirão Preto, toda essa região sofre, hoje menos, né, porque as queimadas foram proibidas, mas nessa época que a gente fez esse trabalho, era uma loucura a questão da queimada, e muito problema respiratório. E aí, quando a gente vinha de férias para o Brasil, a gente trabalhava também, né? A gente vivia inventando o projeto. E aí, junto com a minha orientadora, Meire Rosa, a gente fez, nas férias, a gente fez a amostragem aqui enquanto a gente estava de férias, e daí eu fiz a aplicação dessa metodologia também. E aí conseguimos fazer a análise. Acho que eu pensei que eu tinha colocado o cromatograma, mas a gente conseguiu fazer a análise em 13 minutos. Normalmente as análises são feitas em mais de 40 minutos para policíclicos aromáticos. Então, foi mais uma aplicação que a gente fez com essa metodologia. Rendeu bastante, sabe, essa metodologia. Foi bem, bem, bem gostoso trabalhar com isso. Aí, essa daqui também é uma totalmente inusitada. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Um belo dia, meu chefe me chama na sala dele e fala assim, olha, uma professora da medicina me procurou e ela está querendo fazer uma análise de luvas cirúrgicas, né? Porque tem uma enfermeira lá que está com uma alergia muito forte a essa luva, e ela está desconfiada que tem bisfenol nessa luva e tal, e ela quer fazer análise. Eu falei, nossa, né, mas eu preciso fazer o levantamento, eu não sei, né, nunca fiz isso, eu não tenho a menor ideia como se faz, eu precisava buscar a metodologia, né, para fazer a extração e a análise cromatográfica. Ele falou assim, ó, se vira, porque eu já topei, já falei para ela que a gente faz. Eu falei, que ótimo, né? Ele aceita e depois ele vem me perguntar se dá para fazer. Eu sei que foi um desafio enorme também, buscar toda a metodologia para fazer a extração dessa luva, porque eu tinha que fazer a extração, de uma maneira que eu pudesse analisar o bisfenol por cromatografia a gás também, né? Então, fui lá quebrar a cabeça, fiz lá e adaptei e acabou dando certo, e acabou saindo mais uma publicação também com o pessoal da medicina lá da Universidade de Antuérpia, nessas condições que meu chefe, ele fazia assim, ele topava e depois ele mandava a gente se virar. Um projeto muito legal que eu trabalhei também foi, na Europa eles têm uma cultura diferente, né? Eles têm essa cultura de preservação do patrimônio deles e da história deles e da cultura deles muito forte, né? Então, eles têm essa prática de estudar os ambientes de museus
onde as obras de arte estão expostas, né? Porque o ambiente do museu, daquele ambiente onde esse objeto está, ele tem que ter uma qualidade do ar muito boa, porque senão ele pode ser um ambiente onde, né, a obra de arte, ao invés de estar sendo protegida, está sendo deteriorada. Então, a gente fez várias amostragens em vários museus diferentes, e um deles foi a casa de Rubens, do pintor Rubens, né, que era de Antuérpia mesmo, e eu desenvolvi uma metodologia, não vou entrar em detalhes aqui, porque senão realmente eu não vou conseguir terminar tudo que eu preparei. Então, eu fiz o desenvolvimento de uma nova metodologia com SPME. Depois, se vocês tiverem dúvidas, quiserem mais detalhes, daí vocês entrem em contato comigo. Mas aí o que a gente descobriu é que tinha vapores de ácido acético, essa metodologia era para detectar ácido acético no ar, dentro da showcase, da vitrine, onde estava essa cadeira, que foi dele. Ele usava essa cadeira para pintar. E essa cadeira estava dentro de uma vitrine, ela estava com um vidro assim por cima, né? E a gente, na análise, descobriu que tinha vapor de ácido acético, além de vapores orgânicos, de compostos orgânicos metálicos, voláteis orgânicos, tipo benzeno, tolueno, porque era proveniente da tinta que eles tinham pintado, a base dessa vitrine, e o ácido acético era proveniente do carvalho, que é a madeira de que é feita essa cadeira. E o que acontece? Essa vitrine, na verdade, estava deteriorando a cadeira, porque o ácido acético poderia atacar o couro, né, dessa cadeira. E por isso que agora ela está aqui fora, né? Ela não tem mais a vitrine, porque foi quando a gente detectou, né, esses gases, e aí nós avisamos, falou, olha, esse vidro aqui, na verdade, está concentrando esses gases e vai ser pior. Então, aí eles retiraram. Também fiz parte de um projeto de análise de compostos orgânicos voláteis em função do tráfego, porque esses compostos eles são emitidos pela queima de combustível, né? Então, são emitidos pelos automóveis. E a gente fez análise, eles fizeram algumas mudanças no trânsito, porque essa avenida aqui, Antwerp-Straat, tinha um trânsito muito intenso e tinha muito congestionamento. Então, eles resolveram fazer umas mudanças, colocaram só num sentido único, ela era sentido duplo, mudaram algumas coisas aqui em volta, e aí nós fizemos a amostragem antes e depois dessas mudanças. E aí o que a gente observou é que eles tinham problema de congestionamento aqui para trás e problema as concentrações eram mais altas aqui para trás. O que aconteceu é que a poluição só mudou de lugar, porque o congestionamento passou a ser aqui, e aqui são as concentrações está dividido, então, nesse mapa, né, em área altamente poluída, moderadamente poluída e menos poluída. Então, simplesmente o que aconteceu é que a poluição mudou de lugar, porque aqui estavam as maiores concentrações de benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno, esses compostos aí. Então, isso foi interessante de observar também que, às vezes, as ações que são tomadas, né, para resolver um problema acaba criando outro, né? Então, isso foi que a gente conseguiu observar nesse trabalho. Esse também foi um projeto muito gostoso que eu trabalhei em parceria, foi a mesma coisa. Esse professor, Werner Jacobs, da Escola Técnica Naval de Antuérpia, foi conversar com o meu chefe, e ele veio com uma queixa que ele tinha um colega, ele era capitão, né, de navio, ele fazia parte, então, da Marinha, né, e eles faziam viagens com navios tanque para transporte de combustível. E ele disse que tinha um amigo muito próximo que morreu muito cedo de câncer. E ele falou, e ele estava encasquetado que era alguma coisa com a atividade deles. Não era possível que uma pessoa tão jovem ia morrer de câncer assim tão rápido. E ele veio e propôs esse projeto, o meu chefe topou, é lógico. E aí lá fomos nós fazer todo o estudo, toda a metodologia para saber onde que iam colocar os amostradores, né? Então aqui está o mapa, né, do navio, onde foram feitas amostragens nos próprios tanques, né, de combustível.
nos motores e também nas acomodações, que são aqui em cima. Aqui são as cabines, né, onde a tripulação dorme. E onde não é para ter vapor orgânico. E a gente acabou detectando vapores orgânicos, inclusive nas cabines, o que vem de encontro com a desconfiança do capitão, né? Eu acabei vindo embora no meio desse projeto. Quando eu vim da Bélgica, estava no meio, então eu não participei do final, mas na época eles estavam tendo dificuldade porque os donos das companhias transportadoras tinham medo, né? Eles iam gerar provas contra eles mesmos, então eles não estavam querendo liberar a amostragem e tal, mas no final eles conseguiram e acabou. E o capitão acabou fazendo doutorado com o meu chefe, e aí deu origem a essa publicação também. Foi muito legal trabalhar, foi uma troca de experiência, assim, muito interessante, aprendi um monte de coisa, e assim, mais uma das experiências, né, que eu adquiri ali estando naquele ambiente, né, trabalhando naquela universidade. Essas são as concentrações de orgânicos voláteis, né? Então, aqui são as acomodações. Essa daqui é a concentração de tolueno dentro das acomodações, né? Lá das cabines. Então, 300 microgramas por metro cúbico de tolueno, né? Que é bastante. A gente fez por vários trechos de viagem, né? Então, eu coloquei só esses gráficos aqui. Esses daqui são os que deram mais alto. E aí depende, é lógico, da atividade, se está carregando ou descarregando o combustível, se está fazendo a limpeza do tanque. Então, tudo isso influencia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente não chega no final. Bom, aí, o que aconteceu? Em 2005, na verdade, em 2004, o meu chefe falou assim para a gente, falou, olha, o negócio é o seguinte, pelas leis da Bélgica, vocês só podem ficar aqui no máximo 4 anos nessa condição, porque a gente era contratado, mas o meu chefe não pagava imposto de renda sobre o nosso salário, porque a gente era pesquisador, era por dinheiro de projeto, né, que ele nos pagava, e a gente também não pagava imposto de renda no nosso salário. Então, nessas condições, o país só deixa um estrangeiro ficar 4 anos no máximo lá. E aí o meu chefe falou, olha, vocês já estão no terceiro ano aqui, vocês vão começar a ficar muito caros para mim, então eu só consigo pagar mais 1 ano, então vocês têm que, né, ou conseguir outra coisa aqui, ou, né, se virar e buscar o que vocês vão fazer da vida. E aí a gente começou, eu fiz algumas entrevistas lá, eu queria muito ficar lá, porque é outro planeta, é outra dimensão. Daí é uma outra conversa para falar sobre o que é Antuérpia, onde eu vivi. Na verdade, Antuérpia é só o centro, né? Eu vivia é o que a gente chamaria de bairro, eles chamam lá de mini cidades, né? Então, cada uma tem a sua prefeitura, mas é o tamanho de um bairro. E eu morava num bairro, né? Mais afastado do centro. E foi, assim, uma experiência sensacional. Acho que foram os melhores anos da minha vida que eu vivi lá. E então a gente começou a procurar, comecei a procurar por lá, para ficar por lá, queria muito ficar. Entrei com o processo de pedido de cidadania, porque depois de 3 anos você pode pedir. Fizemos a entrada, mas o processo demorou muito e tal, e aí chegou no 4º ano, que a gente já sabia que a gente tinha que ele não ia mais renovar o contrato, né? O nosso processo de cidadania não avançou. Aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar numa universidade aqui em Curitiba. Na época era centro universitário ainda, e estava prestes a se tornar universidade, só que para isso eles precisavam criar o curso de mestrado. E foi para isso que nós viemos. Então nós fomos contratados para vir trabalhar no mestrado em gestão ambiental, e era um mestrado profissional, né? Foi por intermédio de 2 amigos, né, que já estavam trabalhando aqui, que nós viemos. E foi também, assim, essa loucura. A gente saiu da Bélgica. Nós chegamos no Brasil numa sexta-feira, era junho,
Na segunda-feira, a gente tinha que estar se apresentando aqui em Curitiba. Então, foi uma loucura. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. O máximo que eu tinha feito eram palestras, né, em congresso e tal. Então, eu falei, meu Deus, vamos lá, né? De novo, né? Aquele medo, o que a gente vai fazer e tal. Como era vaga para os dois, para mim e para o meu marido. Numa cidade que é considerada, né, modelo no Brasil, onde a gente sabia que a gente ia ter uma qualidade de vida muito boa. E a gente falou, bom, entre vários lugares no Brasil, talvez Curitiba realmente seja uma boa escolha, né? E a oportunidade para os dois, viemos. Bom, foi uma experiência, assim, que eu vou dizer para vocês, é um lugar onde eu aprendi bastante, mas um lugar onde eu sofri bastante também. O grande problema é a filosofia da universidade privada, né? É uma filosofia e uma metodologia que eu nunca me encaixei, e foi muito difícil trabalhar com esse tipo de filosofia, onde você não tem muita liberdade, nem científica, nem pedagógica. Então, eu não me via trabalhando ali o resto da minha vida, né? Mas, por outro lado, eu aprendi muito, aprendi da aula, né? Aprendi ali, eu tive que aprender na marra, né? Então, tem esses dois lados, assim, são memórias antagônicas, assim, que eu tenho dessa época. Mas a gente tem que sempre filtrar e tirar o bom das coisas, né? Então, eu guardo como a minha escola, né? A minha aprendizagem para virar professora que eu virei, né? Foi ali que eu comecei. Então, ali eu tive foram 3 anos e meio que eu fiquei ali, 6 orientações diretas de mestrado, 5 co-orientações. Entre os projetos que eu trabalhei, essa foi a minha primeira aluna. Ela quis fazer análise de vapores orgânicos em ambientes de gráficas, porque ela é designer e ela trabalhava muito com gráfica e ela queria saber, né, qual era a influência das tintas nos ambientes de trabalho. E aí ela fez uma comparação entre tintas convencionais e tintas chamadas ecológicas. As tintas ecológicas, elas não levam solvente orgânico na sua formulação. Então, era de se esperar que emitisse menos vapor orgânico, né? Aí nós fizemos, então, a amostragem, nós conseguimos... Foi muito difícil dela conseguir uma gráfica com tinta ecológica. A gente só conseguiu em Joinville, a gente teve que ir para lá para fazer a amostragem. E uma gráfica de Curitiba, que ela também teve bastante dificuldade de conseguir autorização, foi para tinta convencional. E aí a gente fez a amostragem tanto no ambiente, né, de trabalho, esse amostrador, que também não dá tempo de eu explicar para vocês como funciona, daí é uma outra ocasião, se alguém tiver interesse. Então, esse amostrador é um amostrador passivo, ele era colocado no ambiente e também na lapela do funcionário para mais ou menos ver a exposição desse funcionário aos vapores orgânicos. Então, esse funcionário aqui, ele trabalhava na mistura das tintas, mistura manual, e sem EPI nenhum, né? Sem proteção nenhuma, ele fazia a mistura ali e aquele monte de vapor orgânico. Enfim, a gente observou, né, as concentrações aqui na gráfica convencional, várias delas excederam os limites de exposição da legislação americana. Não excedeu a legislação brasileira, porque a legislação brasileira do trabalho permite valores enormes de concentração desses vapores. Então, o que a gente observou é que excedia a legislação americana, e na gráfica ecológica os valores foram extremamente baixos, né, conforme o esperado, né? Então, esse foi o primeiro trabalho que eu orientei lá na Universidade Positivo. Depois nós fizemos um projeto que se chamou Caixa Ecológico, onde uma outra aluna do design, né, nós desenvolvemos esse projeto, que era um caixa de supermercado diferenciado, onde as pessoas, ao passarem suas compras, elas já descartavam as embalagens que ela considerava que não ia precisar em casa. Então, por exemplo, a caixinha de papelão da pasta de dente. Então, você não precisava levar a caixinha para casa, já descartava ali.
Embalagem de compre 3, pague 2, né? Aquele celofane em volta, você também não precisava levar para casa, já deixava ali. Café a vácuo, né? Que vem dentro de uma caixinha de papelão. Tirava a caixinha de papelão, enfim. Qualquer embalagem que você achasse que não era necessário levar para casa. Porque é um problema até hoje ainda, né? Eu ainda estudo isso, a questão das embalagens no Brasil, né? Descarte de embalagens é um problema enorme. E então a gente já fazia o descarte antecipado ali para garantir que o descarte era correto, né? Porque você garantir que a pessoa vai fazer correto em casa é diferente, né? Então foi feita toda uma preparação do caixa, né? Ele foi diferenciado, foi desenvolvido inclusive um software onde as embalagens eram computadas, né? Que as pessoas faziam o descarte. Já estava ali que o montante arrecadado pela venda dessas embalagens seria destinado para uma instituição de caridade, né? Foi feita uma sacola especial, porque daí a pessoa saía do caixa ecológico toda orgulhosa, né? Porque ela fez o papel dela, né? Então ele saía com uma sacola diferenciada. O supermercado super apoiou, assim, eles que fizeram toda essa adaptação e tal, foi muito legal. E isso deu, inclusive, depois que a gente terminou esse projeto, o Pão de Açúcar soube, né, desse projeto, que era num supermercado regional daqui, né, de uma família de Londrina. O Pão de Açúcar ficou sabendo e nos chamou para ver como que era o projeto, para ver se a gente não queria fazer com eles em parceria. Só que assim, né, universidade particular, né, então nós tivemos uma reunião em São Paulo, o nosso diretor lá de pós-graduação quis vender o projeto para eles, e eles não quiseram comprar. Então, o que eles fizeram? Eles só adaptaram a ideia e criaram, eu não sei se vocês já viram, não sei se no Pão de Açúcar daí tem, o Caixa Verde. O Caixa Verde do Pão de Açúcar é muito parecido com esse caixa ecológico que a gente criou aqui. Tem algumas diferenças, mas foi a partir daí, né? Depois a gente fez um estudo de compostos orgânicos voláteis em diferentes parques de Curitiba e a influência sobre uma planta indicadora de poluição, uma bromélia. Eu fiz em parceria com uma professora da botânica esse trabalho. E esse foi um rapaz da Petrobras que desenvolveu esse projeto. O que a gente observou é que onde tem mais vegetação, a concentração dos orgânicos voláteis é menor. Então, esse ponto aqui de dentro desse parque foi o ponto de menor concentração. E nesse ponto aqui, não é aqui. Não, nesse ponto aqui. Nesse ponto 1 do mesmo parque, o amostrador foi colocado do lado de um ponto de ônibus, e aí também deu concentrações, ao contrário daqui de dentro, deu concentrações extremamente altas. E essas outras, essa daqui é uma região bem central de Curitiba, esses dois amostradores deram concentrações mais elevadas, principalmente por causa do trânsito, né, aqui em volta. E assim era a forma como a gente... pesquisador no Brasil tem que se adaptar, né, e tem que improvisar. Então, a gente não tinha, para fazer a proteção do amostrador, que não podia tomar chuva, então a gente fazia essa adaptação aqui com uma garrafa de refrigerante, fazia aberturas aqui para entrar o ar, né, mas ficava protegido, então, da chuva. E aí foi bem legal, porque a gente viu a influência da poluição nas plantas, realmente, nos pontos onde tinha maior concentração da poluição, a planta desenvolvia menos clorofila, o que era um indicador, né, de poluição. Então, foi bem interessante trabalhar em parceria com essa professora. Aqui eu vou passar mais rápido, que eu já falei. Um outro trabalho foi com uma fisioterapeuta. Ela quis estudar o ambiente de piscinas cobertas, né, e qual o efeito no sistema respiratório das pessoas. E a gente fez análise, então, de tricloraminas. Porque o que acontece? Tanto na cloração convencional quanto na salinização, ocorre a formação do ácido hipocloroso.
Tanto que se alguém disser para vocês que o processo de salinização é melhor do que o da cloração, não tem nada a ver, porque esse daqui é a aplicação direta de cloro e a salinização é uma eletrólise de cloreto de sódio, mas no final das contas vai produzir ácido hipocloroso da mesma maneira. Então, o final é o mesmo. O que acontece é que o ácido hipocloroso, além dele, ele é o desinfetante que nos interessa, claro, né? Para ser aplicado na piscina. Só que, na piscina, tem muita ureia. Essa ureia é proveniente de suor, né? E também de urina. Então, principalmente se for piscina infantil, né? Então, é muito provável que tenha uma concentração de ureia maior. O que acontece é que o ácido hipocloroso acaba reagindo com a ureia, com a amônia, né? Na verdade, nessa forma aqui. E vai formando espécies que são cloradas, espécies de nitrogênio que são cloradas. Então, essa daqui é a monocloramina, essa daqui é a dicloramina e essa daqui é a tricloramina. A tricloramina é a mais tóxica, a mais volátil e a mais tóxica delas, né? Então, causa problemas respiratórios do tipo rinite, bronquite, enfim. E, na verdade, elas são as responsáveis por aquele cheiro de cloro que a gente sente quando entra numa piscina fechada, de ambiente fechado. Na verdade, a gente acha que é o cloro, mas não é. Na verdade, são as cloraminas, né? E aí a gente acabou... ela fez amostragem em 3 academias diferentes. Uma muito famosa aqui em Curitiba, que tem o sistema de salinização. Então, eles vendem o produto deles, né, com salinização, então é mais saudável e parará. E no final das contas, as concentrações naquela academia foram mais altas do que as outras com cloração convencional. E aí ela fez análise de espirometria com os professores e tal, e aí foi um trabalho bem interessante também de orientar. Então, vejam que eu vou e volto, né, na poluição do ar e no gerenciamento de resíduos. Aí esse foi um trabalho de um outro professor do design, que desenvolveu uma metodologia, uma proposta, né, de coleta de pilhas em ônibus de uma rede, né, de uma aviação, uma empresa que ele conseguiu parceria. Então, ele implantou, ele desenvolveu, ele era designer, né? Então, ele desenvolveu o coletor, construiu, etc. Fez campanha de conscientização, de educação ambiental, uma série de coisas. Teve o processo, né, do trabalho, teve várias etapas. E aí, nesse período de 6 meses, né, em que ficou implementado o sistema, no total foram coletados 242 quilos de pilha, né? E aí o mais interessante disso aqui em Curitiba, o que eles fazem com as pilhas é simplesmente fazer encapsulamento com concreto e leva para o aterro industrial. A gente não queria que isso acontecesse, a gente não queria ficar coletando pilha para virar uma anilha de concreto lá no aterro. A gente queria que essa pilha fosse reciclada. E a reciclagem não acontece aqui, não tem nenhuma recicladora de pilha aqui. A mais próxima era em Suzano. Então, ele conseguiu que o secretário de Meio Ambiente, essa cidade é em Colombo, é aqui do lado, né, região metropolitana de Curitiba, ele conseguiu que o secretário do Meio Ambiente assinasse um documento se comprometendo a mandar essas pilhas para lá, porque tinha que ser reciclada, né? E o transporte é caro, né, para mandar pilha, coisa pesada para São Paulo. Mas ele conseguiu lá, ele arrancou do secretário um documento e conseguiu, pelo menos para esses 242 quilos de pilha, ele conseguiu mandar para reciclagem. Teve as orientações que eu trabalhei, eu coloquei só assim, né, para ser mais rápido. Então, eu fiz a orientação de um trabalho mais relacionado à saúde, que era a contaminação ambiental por anti-inflamatórios, que são medicamentos, né? Porque eu trabalhei no curso de farmácia também, lá, dei aula no curso de farmácia. A análise de material particulado suspenso no ar, em Colombo, porque Colombo é conhecido pela extração de cal, e daí tem muito problema também respiratório lá, então a gente analisou o material particulado. A qualidade do ar no Museu Oscar Niemeyer, a gente tentou fazer uma
uma adaptação do projeto que a gente tinha aprendido na Europa para fazer aqui. Por incrível que pareça, a gente só conseguiu no Museu Oscar Niemeyer. Nos outros museus aqui em Curitiba, a gente não conseguiu autorização para fazer a amostragem. E está tudo bem no Museu Oscar Niemeyer, tá? A gente detectou que a atmosfera está saudável. Aí a gente estudou também qualidade do ar nas escolas, escolas também em Colombo. E eu co-orientei também, eu co-orientei oficialmente, porque na verdade eu era orientadora desse trabalho, mas como eu não podia me credenciar nesse programa de pós-graduação, que era da Universidade Federal, mas eu ainda trabalhava na Universidade Positivo, então eu não podia me credenciar no programa. Que foi a replicação do meu trabalho de doutorado, que foi a análise dos organostânicos em material particulado e suspensão dos sedimentos lá no Complexo Estuarino de Paranaguá, ali na entrada da Ilha do Mel. Então, foi uma aluna que era funcionária do Positivo, mas entrou na pós-graduação lá, no litoral, a gente tinha que viajar para ir até lá, e eu fui, então, co-orientadora desse trabalho também. Bom, daí, como eu falei para vocês, eu também dei aula na graduação em farmácia. Gente, eu fui dar aula de físico-química. Imaginem como os estudantes de farmácia adoram físico-química, né? E eu nunca tinha dado aula de físico-química. Minha área era química analítica, né? Meu Deus, então imaginem que eu tive que... Aqui foi mais um aprendizado, porque eu tinha que adaptar as coisas que eu tinha que ensinar de físico-química, lei dos gases ideais, análises orgânicas, explicar a termodinâmica dos processos metabólicos, explicar polimorfismo, explicar solubilidade e estabilidade de drogas. Então, eu fui adaptando, né? Isso aqui a gente aprende para sólidos, né? Mas aí eu tinha que adaptar para a realidade deles. Então, fui adaptando o polimorfismo, então, das estruturas das drogas que eram sintetizadas, né, para os medicamentos, estabilidade e cinética de reações dos medicamentos. Enfim, tive que me virar nos 30 para fazer a adaptação e tentar fazer com que os alunos odiassem menos a físico-química, porque eles não conseguiam enxergar aonde que eles iam aplicar isso, né? Por que físico-química para o curso de farmácia? E eu tinha que mostrar, eu tinha que tentar chegar mais próximo, né, do mundo da farmácia, explicando, então, essas questões de físico-química. Foi legal, eu gostei, sabe? Foi um desafio, mas eu gostei bastante. Gostei mesmo. Nessa época também eu orientei um trabalho dessa menina aqui, de iniciação científica, e ela ganhou o prêmio Jovem Embaixadora Ambiental, que era um prêmio que era oferecido pela Bayer. Hoje eu acho que já não existe mais. E ela fez esse estudo, né, de contaminação ambiental por anti-inflamatórios não esteroidais, análise em água, e ela submeteu e aí ela ganhou esse prêmio. Foi bem legal. Assim. A gente foi para São Paulo, recebeu o prêmio, etc. Aí, eis que, como eu falei para vocês, eu não me encaixava muito na filosofia da universidade particular, né? Já estava bem desgastada ali a situação. E aí surgiu a oportunidade, então... Primeiro, eu fiz um concurso, na verdade, na Química. Eu fiz em janeiro de 2008. Não passei. Estudei o mês inteiro. Que era nas férias, eu consegui estudar. Estudei que nem uma louca, não passei. Aí apareceu esse concurso na engenharia ambiental, que na verdade não era nem departamento ainda. A engenharia ambiental, ela ficava dentro do departamento de transportes, que era um departamento da engenharia civil. E aí, um professor, colega nosso lá do Positivo, chegou e falou, olha esse edital aqui, tá bem o perfil de vocês aqui, eles queriam um químico, né, ou biólogo, e o programa do concurso se adequava, na verdade, metade do programa se adequava, metade não, né, metade era completamente engenharia. E aí ele falou, presta, acho que vai dar para vocês. No começo fiquei meio
desacreditada, assim, eu falei, gente, mas o que eu vou fazer no departamento de transportes, né? Mas, enfim, fui prestar. Em maio de 2008. Tava trabalhando como uma louca no Positivo, tava tendo feira, tava tendo... Eu sei que era uma época, assim, eu não consegui estudar nada. Passei no concurso da engenharia ambiental. Passei na frente do meu marido, inclusive, ele prestou junto comigo. Eu fiquei em primeiro lugar, ele ficou em segundo. E aí, lá fui eu, né? Feliz da vida, porque tinha passado na federal, era o que eu queria, né? Trabalhar em universidade pública. Naquela época eu já sabia que eu queria ser professora, né? Quando eu cheguei no Positivo, eu não tinha a menor ideia do que ia ser da minha vida dali em diante. Quando eu prestei o concurso na federal, eu já tinha noção, né, de que era esse meu caminho mesmo. Então, eu já dei várias disciplinas nesse curso. Processos biológicos e engenharia ambiental. Hoje, essa disciplina é uma optativa, que é a que eu estou oferecendo agora, nesse período. Projeto de engenharia ambiental, análises químicas ambientais também é uma optativa. Química ambiental e tratamento de resíduos sólidos e efluentes. Essa é a disciplina que eu sou responsável também agora. Eu também faço parte do programa de... não, ainda não é do programa de pós-graduação. No curso de graduação ainda. Então, eu estou na Universidade Federal desde 2008. Eu fiz 6 meses de trabalho paralelo entre a Federal e o Positivo. Daí eu saí do Positivo no final de 2008. Eu tenho, nesse tempo todo, né, 26 orientações de trabalho de conclusão de curso, 4 orientações e 4 co-orientações de mestrado no programa de pós-graduação em engenharia ambiental, né? Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui para eu correr um pouquinho. Então, fizemos, né, entre os trabalhos que a gente já fez, análise de compostos orgânicos voláteis nas estações tubo de Curitiba. Eu não sei se vocês sabem, mas Curitiba é conhecida por esses aqui são os pontos de ônibus em Curitiba, que tem esse nome, né, estação tubo, porque ele é um tubo mesmo, né? É um ambiente fechado. Na verdade, ele é aberto aqui na entrada e na saída, mas ele é considerado um ambiente fechado, né, quando as portas aqui estão fechadas. E aí a gente queria estudar a influência da poluição atmosférica de fora para dentro da estação tubo, e de fato ela funciona como um concentrador de poluição. Né? Então, embora ela seja tradicional, legal, diferente e tal, mas ela é um problema, né, se ela permanecer fechada por muito tempo. Fizemos estudos em escolas também, em residências, para compostos orgânicos voláteis. Fizemos um estudo interessante do efeito do bloqueio das ruas na época da Copa do Mundo, porque para chegar no estádio, várias ruas eram bloqueadas, né, por várias horas e às vezes até por um dia. E a gente fez análise antes e depois desses bloqueios, e quando havia o bloqueio, a poluição simplesmente despencava, né? Foi muito interessante de observar. Avaliação, então, da poluição atmosférica na cidade de Curitiba, analisando o material particulado. Também participei orientando trabalhos lá do projeto de Manaus, que o Ricardo participa, né? O meu marido, ele tem um projeto lá com o pessoal da Alemanha em Manaus, então eu orientava também alguns trabalhos. E aí tem também, então eu fico pulando entre poluição atmosférica e gerenciamento de resíduos. O gerenciamento de resíduos é um trabalho muito, muito gostoso, eu gosto muito de trabalhar com isso, então eu não consigo largar, né? Então a gente já fez um estudo de viabilidade da implantação do modelo de coleta por container na cidade. Esse sistema é muito usado na Europa, né? E fizemos um estudo de viabilidade, o meu aluno fez levantamento de custos, da logística e tudo mais, para uma região central, né, ali bem no centro de Curitiba, perto da universidade, na verdade, da sede, da reitoria. E é super viável, né, economizaria, inclusive, em combustível para a prefeitura. Tive uma aluna que fez o estudo nos barracões,
né, de materiais recicláveis. Aqui em Curitiba tem um projeto que se chama Ecocidadão, que são barracões que recebem os resíduos da coleta seletiva, né, que é feita em Curitiba, e os colaboradores separam esses resíduos e vendem, né? Então, eles sobrevivem da venda desses materiais. Então, uma aluna minha foi avaliar também qual era a condição de trabalho deles, qual que é o grande problema é que tem muito material que não tem comércio, embora seja possível de fazer a reciclagem, mas não tem comprador. Então, ele vira rejeito. E aí eles perdem renda. Então, tem uma questão aí de logística que me parece que a prefeitura não enxerga e é um problema social muito grande. Fiz um projeto também, uma aluna desenvolveu e implementou, né, uma composteira numa escola pública, uma composteira com minhocas, né, então é a vermicompostagem. Ela construiu, cuidou, os alunos acompanharam todos os passos, né? Eles traziam resíduos de casa para alimentar a composteira, e ela avaliou, né, o grau de compreensão dos alunos, o grau de absorção do conhecimento e como eles se comportavam para cuidar, né? Então, ela falou que foi muito legal, uma experiência muito legal do cuidado dos alunos com a composteira. Fizemos também estudo da poluição atmosférica bem próxima do porto de Paranaguá, que é um dos maiores portos de grãos do país, né? Também estudamos ali, e tem muito fertilizante, comércio de fertilizante, então tem muito nitrogênio no ar. Fizemos um estudo de resíduos sólidos para saber como que estava a situação dos resíduos sólidos e o saneamento básico nas comunidades tradicionais de Paranaguá, do litoral, né? Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná. Paranaguá fica aqui, né? Aqui é a entrada da Baía de Paranaguá para o porto, né? Aqui é a Ilha do Mel. Então, tem algumas comunidades que são de pescadores, né? Que são chamadas comunidades tradicionais. Então, uma aluna de TCC, de graduação, e uma aluna de mestrado desenvolveram esse trabalho, fizeram visitas, fizeram levantamento da compreensão e do entendimento das pessoas com relação a resíduos e saneamento básico, porque o problema é o seguinte, esses locais são todos locais remotos, de difícil acesso, então não tem caminhão de lixo passando por lá. Então, eles não têm o que fazer com os resíduos. Então, muitas comunidades ainda queimam os resíduos. Então, esse é um grande problema, né? A Ilha do Mel, que é o lugar mais turístico daqui, mesmo a Ilha do Mel ainda tem problema com resíduo, né? Porque tem que fazer a separação, tem que colocar numa central de distribuição e tem que vir o barco da Prefeitura de Paranaguá e recolher esse lixo. Também teve um trabalho de H2S em aterro sanitário. Eu fiz isso em parceria com uma professora da Universidade de Aveiro, em Portugal. Nós fizemos análise no aterro sanitário deles, né? Eu vou passar mais rápido, porque senão eu não vou conseguir terminar. Depois vocês me perguntam se vocês quiserem detalhes desse trabalho. Muitas visitas técnicas com os meus alunos, eu adoro fazer visita, levar eles para a prática, para ver o que a gente aprende na sala de aula. Então, aqui é uma visita ao aterro sanitário, aqui é uma visita a uma estação de tratamento de esgoto, aqui é uma visita num barracão de recebimento de recicláveis. Eu fiz eles irem para a esteira, fazer separação de recicláveis, por isso que eles estão com luva, assim. Aqui é num aterro industrial. E a gente faz bagunça também no ônibus. A gente fez um aniversário essa também era professora. Então a gente faz de tudo, né? As visitas sempre são muito divertidas. Muitas formaturas, né? Eu tive a felicidade também de ser convidada para várias formaturas para ser paraninfa, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos meus alunos, eu os considero como meus filhos. Eu choro em toda a formatura, parece que são meus filhos que estão indo embora, mas é um momento de muita alegria. Eu adoro participar de formatura, eu acho um momento lindo.
E o duro é que agora, na pandemia, a gente não pode ir, né? Então, a gente ficou parado todo esse tempo. Mas é uma satisfação muito grande. Essa é uma aluna muito querida, uma das melhores alunas que eu já tive, porque ela já terminou, né? Mas que eu tenho. Então, eu tenho muito carinho por essa foto também. Às vezes, a gente passa por alguns perrengues, né? Esse daqui foi um dia que eu fui fazer uma reposição de aula e eu descobri que a sala que eu estava usando o ano inteiro, o semestre inteiro, estava ocupada. E aí eu não tinha mais nenhuma aula, nenhuma sala para dar aula. Eu fui dar aula no gramado da universidade. Então, federal tem uma realidade um pouquinho diferente da realidade das estaduais de principalmente de São Paulo, né? Então, às vezes, a gente passa por essas questões. Mas foi legal, estava sol, estava gostoso, a gente fez uma aula diferente. E aqui, essa é uma foto que eu tenho muito carinho também, porque aqui são 3 gerações, né? Essa é minha orientadora e esse é o meu orientado. Então, foi na defesa de mestrado dele, ela veio participar da banca, e foi um dia muito feliz para mim, que né, era um momento, foi o primeiro mestrado da Federal, né? E foi muito emocionante para mim esse dia. E tem uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, gente. Eu também participo, eu sou colaboradora do Núcleo de Concursos da UFPR, e eu participo do processo seletivo na banca de atendimento especial para os candidatos PCDs, candidatos com deficiência. Isso aconteceu quando eu entrei na Federal do Paraná, então a partir de 2009 eu já comecei a participar dessa banca, porque eu não falei antes, mas o meu filho mais velho, ele tem deficiência, eu tive um problema no parto e ele tem paralisia cerebral, e pelas andanças que a gente já teve na vida com ele, num dos projetos que ele estava participando, que era de esporte, num projeto da Federal, inclusive, a professora de educação física, que era a coordenadora da banca de atendimento especial, me convidou para participar desse atendimento. Eles precisavam de gente para atender a área de exatas para as pessoas com deficiência, porque eles não tinham gente especializada, né, para fazer a aplicação da prova de exatas. Muito bem. Cheguei lá, eles me falaram, olha, você vai atender os candidatos cegos, né? E eu, tá bom, tudo bem. Aí a prova só chegava na hora, né? Você não podia abrir a prova antes. Eis que chega a prova para mim com questões desse tipo aqui, né? De química, reações com moléculas químicas, gráficos de matemática, de física, para aplicar essa prova para o cego. Simples assim. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Como que eu vou aplicar essa prova para um cego? Como que eu vou ler isso aqui? Eu não sei como que eles aprenderam isso na escola, eu não sei que tipo de adaptação eles tiveram. Na hora, não sei, me deu um... Eu comecei a fazer, eu usei barbante, fósforo, palito de dente, tudo que eu encontrei na frente, e fui fazendo. Eu fui desenhando a molécula, né? Fui contornando aqui, e isso para todas as reações que a gente tinha, para todos os gráficos que a gente tinha. Isso daqui dava para fazer com barbante, a gente colava o barbante aqui, para que com o tato eles pudessem entender o que a gente estava falando. Não sei se isso era a melhor opção, mas era o que eu tinha na época, né? Então, assim, esse trabalho é o que vale todos esses anos que eu estou dentro da UFPR, e eu já digo para vocês, quem tiver interesse de trabalhar com adaptação de material pedagógico para pessoas com deficiência, gente, vocês vão estar ajudando muito, porque é muito difícil fazer adaptação para esse tipo de temas, né, para ensinar e para, ali no caso, né, para eu aplicar a prova, eu não sabia o que fazer. Então, gente, esse é um caminho muito legal, tá? Muito interessante para vocês que estão terminando licenciatura, né? Principalmente para atendimento dos alunos, porque assim, a gente tem essa banca especial no vestibular, mas depois o aluno entra e a gente não sabe como vai ser o desenvolvimento dele na graduação,
não necessariamente ele vai ter um atendimento de adaptação de conteúdo, sabe? Então, atendimento de alunos de curso superior com deficiência é um campo muito carente. Então, é uma área que eu acho que seria muito gratificante para vocês, quem tiver interesse em trabalhar. Vale todos os anos que eu estou na Federal, vale todos os anos da minha vida, vale todos os anos de docência que eu tenho. O acontecimento mais importante do ano para mim é quando eu vou fazer a aplicação da prova para esses candidatos. Sofro com eles também, porque às vezes não dá tempo deles fazerem tudo. É uma loucura, a gente fica com vontade de ajudar, mas não pode. Mas é assim, é uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida, é fazer esse trabalho. Hoje em dia a gente trabalha com impressão 3D, né? Então, ao invés da gente ficar colando palito, a gente faz essas impressões 3D. Também não sei se é a melhor das opções, mas é o que tem sido feito hoje. Bom, eu não vou conseguir terminar. Depois eu fui fazer pós-doutorado na Califórnia, que eu já falei para vocês. Nos Estados Unidos eu aprendi muito. Eu acho que talvez eu aprendi muito mais em termos de cidadania do que em termos de ciência. Nós tivemos experiências sensacionais. Essa daqui é a minha família, né? Hoje eles já mudaram, né? Já cresceram. Isso daqui é 2016. Esse é o meu filho que tem deficiência. Ele entrou num projeto de Power Soccer, que é futebol com cadeira motorizada. Esse daqui era o técnico deles, né? Ele é o técnico da seleção dos Estados Unidos, de Power Soccer, e infelizmente ele nos deixou ano passado. Essa daqui é a sala de aula do meu filho. Eu aprendi muito sobre inclusão escolar. Aqui são pessoas com diferentes deficiências, todas na mesma sala, com uma professora incrível, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, adaptando a cada necessidade desses alunos, né, a cada especificidade deles. E aprendi muito em termos de cidadania, né, a conviver numa sociedade extremamente evoluída, em termos de diversidade, inclusive. Foi, acho que, um dos maiores aprendizados que eu já tive, e eu que me achava uma pessoa aberta, né, de cabeça aberta, enfim, foi uma aula viver nos Estados Unidos. Participei também como professora visitante da Universidade de Aveiro, em Portugal. Foi quando eu desenvolvi aquele projeto do aterro sanitário. E, finalmente, para terminar, eu tive o prazer de orientar o projeto de mestrado da minha aluna, Luísa, essa daqui, que construiu uma bacia de evapotranspiração, que é um saneamento ecológico, né, numa aldeia indígena. Então, gente, foi de outro mundo, assim. Eu tive que cavar buraco, eu tive que dormir em barraca, coisa que eu não fazia há 30 anos, no meio do mato, sem banheiro. Esse daqui é o esquema da bacia de evapotranspiração, mas eu não vou falar porque não vai dar tempo. Essa daqui é a construção em si, né, da bacia. Nós fizemos mutirão para ir até lá. É numa ilha, lá em Paranaguá, onde se chega só de barco, e depois tem uma trilha enorme no meio da mata para chegar na aldeia. Essa era a situação do banheiro. Esse daqui ainda existe assim. Aqui é que nós tomávamos banho. Era só um cano de água gelada. E esse daqui foi o banheiro onde a gente fez a bacia de evapotranspiração. Fizemos a recuperação desse banheiro, né? Ele ficou assim depois. E assim é a bacia de evapotranspiração depois de construída. Posso dizer para vocês que também foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida, de aprendizado, né, de interdisciplinaridade, assim, de você entender a cultura do outro. Os indígenas, eles têm uma cultura própria, eles são muito diferentes de nós, o tempo deles é diferente. Então foi assim um exercício gigantesco que eu fiz. Eu passei um final de semana lá na aldeia com ela, e incrível. E aí a gente chega nos dias de hoje, né, que foi o grande desafio de fazer o ensino remoto, né.
E desculpem correr, mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que não tenha sido muito cansativo. Deixa eu ver aonde estamos. Eu preciso aqui para a apresentação. Se é que ainda tem tempo, né, de fazer pergunta, mas desculpa ter passado tanto. Imagina, Ana, super linda a sua trajetória, né? Acho que agora todos entenderam, né, o presente que eu me referia, né? E é sensacional, né? Eu sinto um orgulho danado de ser tua amiga, isso sim. Imagina, gente. Que orgulho, que sensacional, assim, tudo que foi acontecendo na sua vida, né, Ana? E o seu olhar generoso também, né? Eu acho que, claro que as oportunidades também foram aparecendo para que tudo fosse acontecendo, né? Uhum. Mas vários eu acho que levantaram a mão durante a sua fala. Acho que a Maria Vitória, a Érica ficou curiosa também. Pois é, eu não conseguia enxergar as mãozinhas, né? Daí eu fui. Mas não tem problema. Teve, assim, vários foram também falando, Isadora, né? E se vocês quiserem falar, meninas, um pouquinho aí, o pessoal. Aí agora todo mundo fica tímido, né? Pois é. Ou dormiram, né? Eu levantei a mão sem querer, mas queria aproveitar para agradecer. Eu acho que foi ótimo. E eu gosto muito de escutar pessoas que tiveram diversas experiências, né? Eu acho que isso, de uma forma ou de outra, abre muito a nossa cabeça, principalmente nessa reta final. De saber que a gente não precisa estar sempre naquele quadrado ali, né? Exatamente. Sempre fazendo a mesma coisa, enfim. Parabéns mesmo aí por todas as experiências. Imagina, obrigada. Mas eu acho que você colocou muito bem. É realmente sair do quadrado, sabe? É se imaginar numa situação diferente, se colocar no lugar do outro. Eu acho que vocês vão ver isso, né, na prática profissional de vocês. Eu acho que ser professor é uma missão, né? E vocês vão aprender. Eu sempre digo, eu aprendo muito mais do que eu ensino, eu acho. Cada vez que você pega uma turma diferente, você pega uma atividade diferente, uma disciplina diferente, é só conhecimento que a gente tem, né? E essas oportunidades de fazer essas coisas diferentes, né? Projetos. Eu digo que os meus projetos, os meus trabalhos são fora da casinha, né? Os meus colegas, eu tenho muita dificuldade com os meus colegas engenheiros, eles acham que o que eu faço não tem nada a ver com engenharia. Eu não sei, eu tenho alunos que me acompanham, então deve servir para alguma coisa. E enquanto eu conseguir, eu vou continuar fazendo, porque o engenheiro ele é um profissional muito formatado, e eu quero fazer dos engenheiros ambientais mais humanos, né? Então, eu tento nessa missão mostrar para eles que, na verdade, eles não precisam saber só fazer conta né, e saber fórmulas. O engenheiro ambiental ele pode, sim, chegar mais próximo das pessoas e da comunidade e fazer trabalhos desse tipo, como esse da aldeia, né, que foi um presente para mim. Foi a minha aluna, ela criou todo o projeto, ela mesma, ela fez contato, foi um presente para mim. Ela é a Luísa, a menina uma das melhores alunas que eu já tive, e foi um presente para mim trabalhar. Então, é exatamente isso, Maria Vitória, é pensar fora do quadrado, sabe? É ter um horizonte de possibilidades e não ter medo de encarar o desafio, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. E estar sempre disposta a aprender também, né? Coisas novas. E, de certa forma, devolver para a sociedade aquilo que foi oferecido para a gente. Isso mesmo. Porque a gente nunca para de aprender, né? Quem achar que já aprendeu tudo não está no caminho certo, né? Então a gente nunca para de aprender. E essa questão de devolver para a sociedade eu acho muito legal também. Isso é uma coisa que eu tento fazer com os meus projetos também, é fazer uma coisa cada vez mais próxima com a sociedade, porque exatamente por isso, porque é uma área ambiental e a gente precisa resolver, o engenheiro ambiental tem que resolver problemas ambientais, então
é por aí que a gente tem que ir, né? Mas acho que o que é mais incrível, assim, nos seus projetos, né? Alguns eu acompanho, outros eu estou aprendendo também hoje e tomando uma ciência maior hoje. Na verdade, se tratam, na verdade, de todos os projetos de planejamento urbano, regional, consciente, sustentável, né? Então, é incrível que alguém não, né? O engenheiro possa olhar e não ver essa potencialidade, mas talvez, né? Porque você tem esse olhar generoso de olhar para uma demanda de uma parte da população também que às vezes é esquecida mesmo, né? Pelo poder público, né? Por Exatamente. várias esferas. Então é sensacional, sensacional. E, gente, vocês viram, né? A fundamentação é química, né? É química. Pois é engraçado, sabe, Rô? Dela, porque química, eu acho que eu não sou faz tempo, sabe? Mas, assim, no fundo, tem muita química também, mas eu uso o meu conhecimento de outra maneira. Então, eu acho que isso que é legal deles perceberem, sabe? Que é o que a Maria Vitória também falou, né? Não é ficar naquele caminhozinho, né, esperado, assim. É tentar olhar para outros caminhos e usar o teu conhecimento. Isso é uma coisa que é a minha dificuldade com os engenheiros. Se eu fui contratada, se eles escolheram uma química, eles precisam do conhecimento de química. Então, eu tenho meu papel no curso, eu tenho a minha função no curso, e a gente vai com vários conflitos, assim, mas eu vou impondo a questão de que a química é necessária, sim, para um engenheiro ambiental. Sim, e a tua formação, você pode ter certeza absoluta que, né, o teu perfil é ele que vai fazer a diferença depois até no planejar novas ações, né? O preparar também esse aluno para um mundo diferente, né? Para uma sociedade diferente, né? E não simplesmente reproduzir aí práticas que a gente sabe que não vai levar nenhuma mudança, né? Que a gente precisa. Acho que a Isadora... A Isadora, Na verdade, eu queria agradecer também, foi uma experiência muito incrível, assim, as suas experiências que você trouxe pra gente, muito enriquecedor, e assim como a Maria Vitória falou também, de sair da caixa, né, é importante porque a gente está vendo também com a professora Rogéria, ela está trazendo várias disciplinas assim, que a gente está saindo da caixa, então olhar dessa forma foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu queria fazer um comentário em relação ao que você falou, né, de adaptar lá com o que tinha. Eu acho que, nossa, deve ter sido assim, não sei, eu pensando por mim assim, se me desse um negócio desse, tipo, basicamente se vira, né, inventa uma forma de aplicar. Nossa, deve ter sido muito difícil, né, porque eu não sei se eles te deram ferramentas, né, para você, você falou que você pegou barbante e tudo mais, e aí, eu assim, cara, como que eles simplesmente jogam assim, né, eu não sei, tudo bem que vestibular eles não falam, né, como que vai ser, você vê a prova na hora, mas para aplicar uma prova, assim, deve ter sido, assim, bem difícil, né? Foi uma situação assim, eles me entregaram a prova e falaram, olha, aplica para o cego. E eu tive que... por sorte, a gente estava aplicando na biblioteca de um campus, e na biblioteca eu encontrei esses materiais. Então, e tinha uma cozinha, uma copazinha lá, então eu peguei palito lá, palito de fósforo, palito de dente, barbante eu peguei na gaveta, fui abrindo gaveta e fui pegando o que tinha. Mas sabe que eu tive a sorte de que, assim, nessa banca especial... É um dos poucos vestibulares que tem esse atendimento. Curitiba, o vestibular daqui é conhecido por isso, né? É um dos poucos que faz esse atendimento especial. E aí o reitor vai lá e vai tirar foto dentro da sala, com o pessoal cheio de cadeira de roda, aquela coisa arada, né? E ele apareceu, ele teve o azar de aparecer nessa hora que eu estava indignada com essa prova que eu tinha que aplicar para o cego daquela maneira. Ele chegou, eu pedi para ele fechar os olhos, e eu comecei a ler a questão para ele e falei, como que você faria essa questão? Ele ficou sem ação. Ele falou, não, realmente, a gente precisa pensar e tal. Aí as coisas evoluíram um pouquinho mais.
eu comecei a conseguir ter acesso à prova antes. Então, uma semana antes eu tinha acesso à prova. Aí a gente via, eu e uma outra professora, e no começo eu era sozinha. Aí uma outra professora da terapia ocupacional começou a me ajudar. Nossa, trouxe ideias assim sensacionais, que ela tem muito mais experiência com isso, né? A minha experiência é de mãe, né? E ela tinha uma experiência profissional. E aí ela fizemos adaptações diferentes. Então a gente olhava a questão, olhava a figura e via o que tinha a ver o enunciado com a figura e o que a gente tinha que ressaltar mais na figura, né? Então podia ser um gráfico, podia ser... E aí, quando vem mapa, quando vem figura... Teve questão, e essa é a minha grande briga com o núcleo de concurso teve uma questão que veio, as 5 alternativas que eles tinham que decidir eram 5 gráficos diferentes. Então, eu tinha que fazer eles entenderem cada alternativa e eles tinham que gravar na memória deles cada alternativa e escolher a alternativa correta. E aí eu faço, meus relatórios são sempre bem reclamões, assim, porque, gente, isso precisa mudar. As pessoas que fazem prova de vestibular precisam entender que tem pessoas com deficiência fazendo prova. E não dá para colocar alternativas de 5 figuras. Não dá. Então, é aquela questão de se colocar no lugar do outro e entender que... A falta de sensibilidade, né? De empatia, de tudo. E eu já cheguei a ouvir do diretor do núcleo de concursos que ele não ia fazer grandes adaptações para uma minoria. Eu quase subi no pescoço dele. Eu falei, gente, se fosse um candidato, a gente tinha que fazer a adaptação. E tinha que considerar que ele tem todo o direito de ter acesso à universidade como os outros candidatos. Então, essa é uma missão aí que eu não pretendo largar, eu pretendo, devagarinho a gente vai ter que, a gente já conseguiu algumas coisas, devagarinho a gente vai conseguindo, mas assim, a formação de vocês, de licenciatura, eu acho que é uma formação voltada para... não é que é voltada para isso, mas abre essa possibilidade. É uma possibilidade que se abre, eu acho, para vocês. Como eu falei para vocês, atendimento especial de aluno em ensino superior, principalmente, não existe no Brasil. Não existe. Então, fiquem atentos. Sim, e essa turma, Ana, vários deles, né, na outra disciplina, que eu acho que você vai falar também, né, acho que alguns vão estar lá presentes, a gente, né, tem vários docentes que têm trabalhado bastante com educação inclusiva, né, então a gente já tem a disciplina também dentro, e tem vários estudantes que já estão sensibilizados e que querem aí devotar aí mais tempo, né? Porque tem tudo para ser feito ainda, né? Tudo. Ótimo. Eu como mãe agradeço, porque eu faço esse meu papel lá no vestibular, mas eu também tenho um filho que teve muita dificuldade na escola, muita. A adaptação de conteúdo nas escolas é tudo no papel só, e muito menos no ensino superior. Então, as mães agradecem, com certeza. Sim, a sociedade, né, assim, e para a mudança tem que realmente, né, ter a prática, né, eu acho que o que fica de mais importante e lindo aí do seu trabalho é que tudo que você trouxe aí para o pessoal hoje foi também da importância da prática, né, do ir também no campo, né? E até com relação à parte inclusiva, né, das diferenças até nos recursos didáticos ali da aplicação de um vestibular. Uhum. Então, muito interessante, e eu tenho certeza que isso vai ficar marcado aí na formação dele. Olha, se eu conseguir tocar um só, como aquela professora me tocou, né? Quando eu assisti aquela palestra, que eu queria fazer alguma coisa com o mar, eu achava que eu ia para a Antártica, no final não deu nada certo, é lógico que eu não fui para a Antártica, mas assim, se eu conseguir tocar um só, né? E inspirar alguém, eu já estou super feliz.
Ah, eu tenho certeza que muitos. E sabe que eu sou colaboradora lá do programa de residência pedagógica também aqui, né, da licenciatura. E tem alguns aqui que fazem parte. E praticamente todas as temáticas é tudo que eles escolheram para trabalhar, né, lá no ensino médio, né, tanto esse ano como no começo do ano que vem, vai ser tudo voltado para a parte de meio ambiente, tudo, Ana. Na verdade, partiu deles, né? Eu, orgânica, não apitei nada. Imagina. Mas aí, depois, se você me permitir, eu deixo o seu contato também. Então, eu vou colocar aqui no chat, porque eu esqueci de colocar no slide. Tá. Aí, eu vou deixar se aqui. Quiser entrar em contato com você, porque eles vão fazer várias iniciativas dentro de escola pública. Né? A gente não sabe muito bem como que vai ser por causa ainda da pandemia, tudo, mas aí eles vão trocando ideia também com você, alguma coisa se eles forem fazendo alguma coisa. Fiquem à vontade, eu coloquei meus 2 endereços de e-mail aí para vocês. Podem entrar em contato, eu vou ter o maior prazer de tirar dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram falar. A gente conversa aí. Eu queria agradecer muito a paciência de vocês. Desculpe, né, acabar. Eu me empolguei, falei para vocês, eu visitei minhas memórias e acabei me empolgando, então passamos aí do horário. Então, agradeço muito a paciência de vocês, o interesse, e desejo uma boa formatura, e um ótimo começo de caminhada, aí, seja qual caminho vocês tomarem, que seja de muito sucesso e muita persistência, eu diria, muito amor à profissão, tá? Que vocês tenham levem isso para a vida de vocês, porque o professor é um missionário, e vocês estão nesse caminho. Bom, eu queria só finalizar agradecendo, Ana, você, né, ter podido estar aqui com a gente hoje. Eu sei que seu tempo é curtíssimo aí. Mas a gente né? dá um jeito. Divide inúmeras tarefas e ainda tem que cuidar do Ricardo. Pois é, eu tenho 3 filhos e mais o Ricardo. Então, A Érica perguntou se você conheceu o seu esposo, o seu marido na faculdade, né? Foi. A Rogéria pode contar muita coisa. Eu fiquei com uma dúvida, porque você falou assim que depois ele abandonou. Eu não entendi o que ele abandonou. E depois você falou que ele foi fazer, acho que lá com você na Espanha, junto, não sei, que você fazia a mesma coisa que ele lá e deu tudo certo. A licenciatura, ele abandonou a licenciatura. A gente começou junto, tá. Mas ele não continuou, ele desistiu. Não. Na verdade, assim, pouquíssimos terminaram a licenciatura. Eu e a Ana Flávia, nós fomos resistentes. Nós somos boas também nos estágios, né? Na escola à noite. Essa eu até gosto de contar, de vez em quando eu conto para eles. Teve um estágio que a gente chegou, foi o Piraju que conseguiu para a gente um estágio. E não sei se você lembra, lá esqueci o nome da escola agora. Ai, meu Deus. Mas nós chegamos, lançaram uma cadeira do 2º andar. Você imagina vocês chegando para fazer um estágio à noite, uma galera, gente, de repente a sala onde você vai fazer o estágio, simplesmente sai uma cadeira voando. Você imagina? Nossa, deu muito medo mesmo aquele dia. Nós éramos apavoradas, né? Apavoradas. Mas a Ana Flávia era minha parceira também dos estágios supervisionados. Então, Ana, eu só tenho que te agradecer aí por ter trazido aí o seu olhar também, né, para as suas memórias, e foi excelente, né? Eu acho que aqui temos alguns que aspiram, né aí
enfrentar aí, né, o caminho da pesquisa. Então, você trouxe pesquisa aplicada, né, trouxe uma pesquisa aplicada generosa aí para a sociedade, né, o ser professor também. Então, eu acho que, né, eles vão ficar aí com uma lembrança aí muito forte. Ai, tomara. Muito forte. E vocês percebem muitas características comuns à minha, né? Vocês veem que a alma mater é muito forte aí na nossa vida. Então, a nossa turma foi uma turma também, né? Eu tenho compartilhado com eles, né? Que a gente muitos, né? Acabaram ficando também na universidade, muitos são professores do ensino superior, né? Como o Ricardo Mogi, né? Como o Mogi, que é o esposo, será o próximo convidado, né? Próximo ano a gente vai convidar o Ricardo também. Meu Deus, mas aí você dá só 20... filmado. Você dá 20 minutos só para ele, viu? Porque ele é pior que eu para falar. Conheço bem, né? Mas obrigada, viu, Ana? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia. Obrigada mesmo. E assim que eu compartilho